Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Ariadne e aqui eu conto relatos sobrenaturais, contos, histórias inventadas, creepypasta, tudo que vocês gostem eu também adoro. Também posto esses relatos na rede vizinha, vou deixar o link na descrição. Você também pode enviar o seu relato por e-mail, o e-mail está na descrição do vídeo, ou você pode deixar nos comentários aqui embaixo que uma hora eu vou pegar e vou ler. Antes de começar, já deixa o seu like e se inscreva, que isso ajuda muito o canal. E sem enrolação, vamos para os relatos. Relato número 1. A Freira Joana. Meu nome é Eduardo, tenho 32 anos e trabalho como professor de história em uma escola no interior de Minas Gerais. Sempre gostei de ouvir relatos antigos e lendas regionais, mas nada do que eu já escutei se compara ao que aconteceu com uma jovem chamada Joana. Eu sei que não vou esquecer essa história tão cedo, e tenho certeza que você também não vai. A história de Joana é o tipo de coisa que assombra, dá um frio na espinha só de lembrar que aconteceu aqui, em uma pequena cidade do interior. Ela era uma das jovens cheias de fé, devota de Deus, mas que acabou encontrando um destino que nem os mais corajosos conseguiam enfrentar. Joana não era apenas uma freira, foi alguém que jurou servir a Deus de coração, mas acabou pagando um preço muito alto por isso. Ela simplesmente tinha 15 anos quando decidiu entrar para o convento. Pelo que me contaram, era a mais dedicada, passava mais tempo em oração e parecia realmente ter um propósito maior. Com o passar dos anos, Joana começou a enfrentar algo que poucas pessoas conseguem explicar. Ela dizia sentir uma presença, uma força maligna que tentava tirar sua paz e desviá-la do caminho de fé. No início, as outras freiras achavam que fosse apenas um cansaço ou uma provação comum, mas logo perceberam que se tratava de algo muito mais sombrio. Joana confidenciou às irmãs que o próprio mal a atormentava. Dizia ouvir sussurros e risadas baixas que se intensificavam sempre que ela tentava rezar. Primeiro era algo sutil, mas depois as coisas saíram de controle. Objetos se moviam, portas batiam sozinhas e até as freiras começaram a sentir uma presença estranha durante as orações noturnas, como se algo obscuro estivesse ali à espreita. O episódio mais assustador ocorreu durante uma missa. Joana estava ajoelhada no altar em silêncio quando começou a gritar com expressão de puro terror. As freiras tentaram acalmá-la, mas ela parecia paralisada, olhando para algo que ninguém via. Então desmaiou, como se a vida tivesse escapado de seu corpo. Ao recobrar os sentidos, contou que ouviu uma voz. Segundo ela, era o próprio diabo, que lhe prometeu que seu fim estava próximo. Esse evento fez Joana dedicar ainda mais as orações, tentando afastar a presença terrível que sentia cada vez mais próxima. As freiras evitavam falar no assunto, mas o medo já estava instalado. Quem imaginaria que algo tão assustador rondaria o coração de um convento? Alguns meses depois aconteceu o inexplicável. Joana percebeu mudanças em seu corpo, um desconforto estranho até descobrir que estava grávida. Nada fazia sentido. Ela nunca teve contato com homem algum. Apavorada, contou ao padre, buscando orientação. Mas ele não acreditou. Para ele, só podia ser obra do diabo. Sem hesitar, isolou ela em uma cela, alegando protegê-la, ou proteger o convento de algo sobrenatural. Isolada, Joana passou dias em silêncio. Seu corpo fraco mostrava sinais de exaustão, enquanto a mente afundava em desespero. O tempo passou e ela deu à luz sozinha, tendo apenas as sombras como companhia. Logo após o nascimento, as outras freiras a consideraram uma ameaça. Acreditava que o mal se materializava e precisava ser detido. Decidiram então sacrificá-la. Numa cerimônia rápida e silenciosa, tiraram-lhe a vida.
convencida de que libertariam o convento de qualquer influência maligna. Após a partida de Joana, a criança simplesmente desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu. Alguns dizem que foi levada para longe, outros afirmam que o seu espírito sombrio permanece assombrando conventos e vingando-se daquelas que tiraram a sua mãe. A história de Joana e sua criança amaldiçoada virou lenda passada de geração em geração. Dizem que o convento nunca mais foi o mesmo. A lembrança de Joana e o mistério em torno da criança persistiram como sombra entre as freiras, que evitavam falar sobre o caso. Com o tempo, novas irmãs chegavam, mas a narrativa corria em sussurros, como segredo sombrio que ninguém ousava confrontar. Em algumas noites frias, os sussurros voltam a ecoar pelos corredores. As freiras mais velhas sentem uma presença estranha, especialmente durante as orações noturnas. Há relatos de uma figura encapuzada, semelhante a uma criança, que surge na escuridão, observando de longe, como se esperasse o momento de cumprir uma maldição sem resposta. Assim, a lenda continua a assustar quem cruza o convento. A criança desaparecida de Joana dizem que segue atormentando as freiras e buscando vingança pelo destino trágico da mãe e dela também. Talvez a próxima vítima esteja entre elas ou entre aqueles que ousam ouvir essa história. O que vocês acharam dessa história? Tem um filme que eu assisti recentemente, não vou lembrar o nome, mas era uma freira e ela tinha uma gestação misteriosa e era muito parecido com esse conto aqui, com essa história. A criança veio de uma maldição, tinha uma marca e essa criança estava fadada a ser caçada junto com a mãe. É um filme muito interessante, se vocês buscar aí alguma coisa parecida, vocês vão encontrar. E a história é muito, muito parecida e muito misteriosa, assombrosa, gostei muito. Vamos para o relato número 2. O sussurro da freira. Logo que passei pela porta daquele pensionato antigo, senti um arrepio. Não era um frio comum, era como se o ar estivesse pesado, carregado de uma história que ninguém queria lembrar. Eu tinha acabado de me mudar para estudar na universidade e o preço do aluguel ali era muito atraente. A senhora que cuidava do lugar me mostrou o quarto, um espaço pequeno, com móveis velhos e uma janela que mal deixava a luz entrar. Tudo naquele lugar parecia saído de um filme de terror. Os corredores eram estreitos, as paredes tinham um papel de parede desbotado que lembrava uma época que já se foi. Eu tentava ignorar os pequenos detalhes que me incomodavam. Um quadro torto, marcas na parede e a sensação constante de estar sendo observada. Uma das meninas que morava no pensionato contou, meio rindo, que o lugar já foi um hospital e depois quartel. Mas isso é coisa do passado, disse ela, tentando minimizar a situação. Mesmo assim, eu não consegui tirar a ideia da cabeça. Na primeira noite, não consegui dormir direito. Havia algo estranho no silêncio daquele lugar. Podia ouvir passos leves, quase imperceptíveis, vindo do andar de cima. Fiquei imóvel tentando entender se era coisa da minha cabeça ou se havia alguém ali. Ninguém respondeu aos meus pensamentos, mas a sensação de desconforto permaneceu, grudada em mim como uma sombra. Foi só a partir do segundo dia que as coisas realmente começaram a ficar esquisitas. Eu estava no banheiro, lavando o rosto, quando ouvi um barulho atrás de mim. Olhei para o espelho e por um segundo achei ter visto um movimento estranho. Mas quando me virei não havia nada. Ri de mim mesma, achando que estava sendo boba. Mas o desconforto continuou crescendo. Naquela mesma semana comecei a ouvir relatos das outras meninas. Uma jurava que uma sombra passava pela porta do quarto dela todas as noites. Outra disse ter sentido uma mão fria tocar o seu ombro enquanto estava na cama. Eu tentei não me influenciar, mas o clima pesado do pensionato não me deixava em paz. Parecia que o prédio estava vivo, respirando junto com a gente. Nada, porém, foi tão assustador quanto o que aconteceu no chuveiro. Eu estava sozinha, a água quente escorrendo pelo corpo, quando de repente
Vi algo estranho. Pequenas mãos de criança surgiram no vapor. Pisquei os olhos e, num instante, elas sumiram como se nunca tivessem existido. Saí correndo do banheiro, coração disparado. Quando contei às outras, elas me olharam assustadas, mas ninguém disse nada. Todas sabíamos que algo muito errado acontecia ali. Mas quem teria coragem de enfrentar? Depois daquela cena, eu não consegui mais ignorar o que se passava. Precisava saber mais sobre o passado do pensionato. Passei horas na biblioteca da universidade e, com a ajuda da internet, comecei a juntar as peças de um quebra-cabeça sombrio. Descobri que antes de ser pensionato, o lugar servia como um hospital para crianças doentes e mais tarde como um quartel durante a guerra. Os relatos de morte misteriosas e histórias de tortura eram numerosos. As freiras que cuidavam do hospital tinham fama de serem rígidas e boatos dizem que muitas crianças não resistiram aos tratamentos precários. Quando o local se tornou quartel, a situação piorou. Soldados feridos sem esperança morriam ali mesmo. Dizem que as freiras tentaram ajudar, mas a quantidade de dor e sofrimento impregnada nas paredes era impossível de se apagar. Uma noite, enquanto conversávamos no quarto, uma das garotas contou ter visto uma criança no espelho do banheiro. A criança estava acenando para ela. Eu sabia que ela não brincava, o pavor em seus olhos dizia tudo. Ficamos em silêncio, cada qual perdido em seu próprio pensamento, tentando encontrar uma explicação racional, mas no fundo sabíamos que o passado ainda estava vivo ali e não estava feliz. Após descobrir toda a história, as coisas pioraram. Era como se, ao conhecer de verdade o pensionato, se sentisse autorizado a mostrar seu lado mais sombrio. Os objetos começaram a se mover sozinhos. Primeiro pequenas coisas, uma caneta que caiu da mesa, um livro que se mexia sem motivo aparente, depois fenômenos mais intensos. Certa madrugada acordei com um estrondo no corredor. Saí do quarto e encontrei uma estante virada, com livros espalhados pelo chão. Impossível que tivesse acontecido sozinho. Móveis mudavam de lugar durante a noite. Crucifixos apareciam virados de cabeça para baixo e janelas batiam sem vento algum. Todos estavam aterrorizados, inclusive eu. A cena mais horripilante ocorreu quando uma freira apareceu no meu quarto. Não era exatamente real, parecia uma sombra pálida. Sussurrava algo que eu não compreendia. Um lamento profundo. Fechei os olhos desesperada, tentando me convencer de que era um sonho. Mas, ao abri-los, ela ainda estava lá, olhando diretamente para mim. Naquele momento, entendi que não estávamos sozinhas. O passado voltava para assombrar e não pretendia ir embora tão cedo. Decidi que não podia permanecer ali, mas algo me obrigava a entender por completo o que acontecia. Em uma das salas abandonadas encontrei um diário velho, escondido atrás de um móvel pesado. As páginas amareladas traziam relatos perturbadores. As freiras que viviam ali realizavam rituais sombrios, supostamente para purificar as almas das crianças e dos soldados que morriam no local. Com o tempo, as práticas se tornaram mais obscuras, envolvendo sacrifícios e um culto que prendeu as almas atormentadas naquele lugar. Elas acreditavam que esses espíritos protegeriam o pensionato, mas em vez disso, aprisionaram toda a dor ali mesmo. Enquanto eu lia, os fenômenos ao redor se intensificavam. Parecia que o próprio prédio não queria que eu descobrisse a verdade. Vi novamente a figura da freira, parada, observando-me. Dessa vez ela não sussurrava, apenas apontava para a porta, ordenando que eu fosse embora. Não pensei duas vezes, juntei minhas coisas e corri. Ao cruzar a saída, olhei para trás e vi algo que me gelou os ossos. Uma criança pálida acenava para mim, o olhar carregado de tristeza. E entendi, então, que não era apenas o pensionato que estava assombrado. Eram as histórias, as dores e os segredos que jamais seriam esquecidos. Fugi sem olhar para trás, deixando um lugar que, para mim, nunca mais seria apenas um pensionato. Relato número 3. A presença no quarto do bebê. Nunca vou esquecer aquela noite.
O dia tinha sido cansativo e tudo que eu queria era um pouco de paz. Depois de cuidar do meu bebê, finalmente consegui colocá-lo para dormir. A casa mergulhou em silêncio e, exausta, deitei-me no quarto dele. O sono veio rápido como um alívio, mas logo senti um arrepio leve subindo pela espinha. Ignorei, achando que fosse apenas o cansaço. Naquele breve momento de calma, pensei que teria uma noite tranquila. O relógio marcava 3 da manhã quando acordei, sem saber por quê. Algo me arrancava do sono, abri os olhos e percebi que não conseguia mexer um músculo. Meu corpo estava preso, como se um peso invisível me segurasse na cama. O coração disparou. Eu via tudo ao redor, mas não conseguia reagir. Foi então que eu a vi. No canto do quarto do bebê, uma sombra começou a se formar. No início, pensei que fosse o reflexo do poste da rua, mas não. A silhueta ganhou contornos até revelar uma freira, parada em silêncio, com um olhar fixo no berço do meu filho. Tentei gritar, mas minha voz também estava presa. A freira avançava lentamente, cada passo um tormento. O horror aumentava a cada segundo. Agora tão próxima, eu distingui seu rosto pálido, quase cadavérico, e o olhar vazio. A impotência de não poder proteger meu bebê era desesperadora. Ela se inclinou sobre o berço, falou algumas palavras incompreensíveis, um sussurro que ecoava pelo quarto. Lutei contra a paralisia, tentando mover ao menos um dedo. De repente, uma força percorreu meu corpo. Senti os dedos mexerem, um por um. A paralisia se quebrou em pedaços. Meu grito rasgou o silêncio e, ao mesmo instante, a freira recuou, dissolvendo-se como uma névoa, deixando apenas um rastro gélido. Corri até o berço, abraçando meu bebê, que dormia tranquilo, alheio ao pesadelo. Mesmo com ela desaparecida, o frio no quarto era quase palpável. Eu tremia, chorando de alívio. Sabia que aquilo não foi um sonho. Prometi que nunca mais deixaria meu filho sozinho. O amanhecer trouxe apenas uma ilusão de segurança. Senti-me no chão, vigiando o berço até o sol entrar pela janela. Depois examinei o quarto. Tudo parecia normal, exceto por um frio persistente e por marcas leves no assoalho, como se pés houvessem sido arrastados do canto até o berço. Não havia explicação lógica, aquilo confirmava o que eu já sabia. Passei o dia cuidando do meu bebê, mas a imagem da freira não saía da minha mente. A cada ruído eu me sobressaltava. Na noite seguinte, improvisei uma cama ao lado do berço. O medo de que aquela figura voltasse era maior que qualquer cansaço. Desde então, o quarto nunca mais permaneceu o mesmo. Mesmo à luz do dia, sinto que algo me observa. A freira nunca reapareceu, mas sua presença ficou. Todas as noites, relembrando o olhar frio e os sussurros indecifráveis, aprendi que jamais se deve subestimar o que os olhos veem e o que o coração sente quando o desconhecido invade o nosso lar. Você já teve paralisia do sono? Eu já tive e é muito assustador. Essa história relata basicamente isso, o que vai vir de assombração ou não. No caso dela foi uma freira, mas a sensação de paralisia é horrível. Fala aí se você já teve, porque não é muita gente que tem não, né? Mas quem teve nunca esquece. Bom, gente, esses foram os relatos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí de qual cidade que vocês estão me assistindo. Bom, gente, esses foram os relatos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí de qual cidade que vocês estão me assistindo. Se você assistiu o vídeo até o final, deixe seu like, compartilhe, se inscreva. Não se esqueça, se você tem um relato, você pode me enviar. Tem um e-mail aqui na descrição do vídeo, ou você pode deixar também nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e até a próxima. Tchau!